Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz: Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrada. Já parou para perguntar para você mesmo? Por que Jesus foi batizado? O batismo de João era batismo para arrependimento. Batismo de arrependimento de pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha por que se arrepender. Quando ele se batiza, ele, na verdade, ele está fazendo uma demonstração de que ele está trocando de lugar com você e comigo. Ele já começa todo esse processo de substituição daquilo que nós fizemos, que é estar em rebeldia com Deus, já começa ali no seu batismo. Mostrando que o porquê que ele veio. Ele veio para uma justiça, a justiça de Deus, da remissão do pecado, tirar o homem do pecado, morrer pelo homem. E ele já dá os primeiros passos justamente no dia em que João está lá batizando. E o protesto de João não é de se estranhar, foi natural. João, ele olha naquele homem e o reconhece como Messias. Ele vê em Jesus e percebe em Jesus que ele é Deus homem. É o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Emmanuel, Deus conosco. Está ali entre ele. Ele não entende, não, olha, não sou eu que tenho que batizar o Senhor, mas o Senhor que tem que me batizar. Eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias. E provavelmente ali Jesus, fazendo se cumprir Isaías capítulo 53, verso 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, ele atingido. Essa substituição, essa troca. Jesus, ele começa a trocar de lugar com você. Ele não vai ali para se arrepender. Ele não tinha pecado. Ele não tinha do que se arrepender. Mas ele vai ali para mostrar a todos que ele é filho de Deus. Do céu, se ouve a voz de Deus, dizendo: ele é meu filho amado. Uma pomba, ele representa ali o Espírito Santo e a Trindade reunida. E ali Jesus, esse encontro com João, ele vai mostrar para todos ali o porquê que ele veio. Por que ele veio. Então ele nos ensina muitas coisas hoje. Ele já começa a nos ensinar que o seu batismo, ele troca de lugar conosco, porque ele fez isso por amor a todos nós. Por amor a você, por amor a mim. Efésios vai dizer o seguinte, no capítulo 1, verso 6. Agora todo louvor seja dado a Deus por suas maravilhas, por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós, porque nós pertencemos ao seu muito amado Filho. Quando Deus se pronuncia no momento do batismo de Jesus, ele está lhe confirmando. Ele sai daquela água, de que ele é um filho prometido. Aquela promessa feita a Abraão há tantos anos atrás, era em Jesus que estava se consumando. Quando as pessoas viram Jesus saindo, agora eles percebem que aquela promessa de que todas as nações seriam abençoadas, seriam restauradas, seriam aproximadas de Deus, começa. Naquele momento, todos os descendentes de Adão têm uma esperança. E agora eles têm essa esperança de contemplar o próprio Deus. Essa esperança é para você também. É por você que eu comigo, Jesus. Ele quis cumprir todos os processos necessários.
Esse encontro de Jesus nos ensina como você e eu somos valiosos para Deus. Como você e eu temos uma grande importância para Deus. Deus nos chama Jesus de Filho do Homem, ou você encontra no Novo Testamento Filho do Homem, à toa. Porque a ideia ali é que Jesus está sentindo, Jesus está interagindo com a raça humana como o próprio homem interage, sentindo o que o homem sente. Para a gente entender mais ou menos, assim, de forma bem pobre até a ilustração, imagine aquele rei, um rei cheio de poder, um rei famoso, e ele um dia resolve descer do seu palácio, vestir roupas de mendigo, descer no povoado, descer na aldeia, viver ali junto com aqueles da aldeia e de forma ainda bem humilde como mendigo. Simples. E ali ele continua vivendo essa vida. Ele se esvaziou da sua riqueza, ele se esvaziou do seu poder, e agora ele vive entre aquelas pessoas simples. Mas ele não deixou de ser rei. Mas ele paga o preço de ser rei. É mais ou menos isso que Jesus fez por você. Ele desce do céu, vive entre nós, veste a roupa do mendigo, a nossa roupa, ele se veste de homem, e habita entre nós. Para que você e eu pudéssemos interagir novamente com Deus, olhando para Jesus. É por você comigo. É por você comigo que desceu ao céu. Tem uma frase que é atribuída a Billy, não sei se foi ele mesmo que disse, mas que o maior milagre, a grandiosidade dos séculos não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus, como de homem pisar na terra. E você, quando Deus se tornou homem, ele vestiu a roupa do homem. O Criador se tornou uma criatura para andar entre nós, para sentir o que você e eu sentimos, para sentir na pele o que é não ter Deus, quando ele dá aquele grito na cruz: Pai, por que me desamparaste? Porque estou só. No batismo ele faz isso, ele troca de lugar, ele se humilha. Ele não precisava se arrepender, ele não precisava pagar pecado nenhum, mas ele sabia que aqui começava ali o processo. Olhar Jesus dando a resposta para João é como se mais ou menos Jesus falasse assim: você tem que fazer isso, você tem que me batizar. Porque Deus trabalhou até agora, Deus trabalhou durante séculos, preparando o momento da minha chegada. E tudo o que vai acontecer, inclusive o batismo, é propósito de Deus. É propósito do Pai. Então você precisa fazer isso. Jesus não se batiza simplesmente para dar exemplo. Jesus não se batiza porque ele tinha pecado. Mas Jesus se batiza para se identificar com a raça humana. E a raça humana se identificar com ele. E ele ali começava o processo daquilo que Deus Pai queria fazer. Se identificar com a sociedade. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa tomar esse exemplo de Jesus. Esse encontro, quando nós queremos ter um encontro de verdade com Jesus, se identificar com as pessoas. De vestir a roupa delas. De viver o que elas vivem. E Jesus fez justamente isso porque ele viveu a sua vida de uma forma humilde. Sem se preocupar com o status. Como nós vimos na semana passada, no primeiro encontro, quando o escriba chega para ele e diz: olha, eu quero seguir o Senhor. Aí Jesus diz para ele: olha, as raposas têm os seus lugares para dormir, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar essa cabeça. Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, eu não tenho essa preocupação do dia a dia como você. A minha preocupação é o reino. Viver de forma humilde. É interessante, lá no capítulo 3, versos 6 a 8, e foram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos fariseus, João, e saduceus, que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João olha aqueles religiosos no batismo de arrependimento, conhecia o coração deles, ele provavelmente convivia com alguns, ouvia outros. Ele disse: fez uma cambada de fato. Eu vim até ali para serem batizados. Quem ensinou vocês a fugir da ira? Eles queriam só passar por um processo. Eles eram religiosos, mas viviam uma vida que não condizia com aquilo que falavam. E é interessante que Jesus vai até ele. Não sei se provavelmente a gente percebe em Jesus a simplicidade, e ele deve ter ido com roupas simples, com uma roupa, uma beca religiosa, porque mais tarde, na sua prisão, pouco antes, a forma de identificar foi o dele, que Jesus parecia com aqueles com quem ele andava. Ele usava as becas dos religiosos daquele tempo. E Jesus chega até João, e João não fala a mesma coisa que falou para aqueles fariseus, aqueles religiosos, mas ele diz: eu batizar. Ele vê ali um homem humilde, simples. Porque a humildade de Jesus revelou Cristo. A humildade de Jesus mostrou para quem ele veio. Quando você vai lá em João, capítulo 1, verso 24 a 34, o autor João falando desse momento do batismo de Jesus, e ele vai mostrando ali que Jesus é o Messias, e ele vai mostrando que ele não é um simples profeta, ele não é como Elias. Ele vai dizendo: não sou nem mesmo digno de amarrar as sandálias dele. Jesus se batiza, e ele diz: olha, esse aí é aquele que eu ouvi, o próprio Deus dizer: esse é meu filho. Depois que ele sai das águas de João, até 2 discípulos de João Batista agora vão segui-lo. Porque percebem essa simplicidade, essa humildade, e vê ali o próprio Deus em forma de homem, Deus encarnado. Deus se pronuncia, Deus fala, e o coração de João se enche de alegria por contemplar o Messias. Isso também nos ensina. Nos mostra que nesse encontro com Jesus, nós precisamos ter mudanças. E mudança na nossa vida, essa palavra mudança é meio complicada. Ela me traz a ênfase que a Bíblia nos diz. Porque eu mudar algo de lugar, eu posso depois colocar no mesmo lugar. Eu vou mudar o pessoal de lugar. Mudei. Mas eu não gostei porque ele me atrapalha aqui, não consigo andar direito no volta. Então ele coloca ele no lugar. E quando a gente fala que precisa ter uma mudança de mente, alguns nesse encontro, deixa de ser encontro, mas um tempinho com Jesus, mudaram, mas logo voltaram. Porque não entenderam. Só viveram um momento religioso, como os fariseus, como os saduceus, para aqueles homens que procuraram Jesus. Mas a mudança que a Bíblia diz, na verdade, eu gosto da palavra transformar, porque quando eu transformo algo, eu não consigo voltar com ele do estado que está. Quando eu transformo um ambiente, você lembra aqui como que era, aquelas janelas feias, chavinhas, foi transformado, colocando janelas nas anos, dá para voltar, tá, mas vai ficar marcas nos papéis. Ficar marcas. Quando eu sou transformado por Jesus e quero voltar, vão ficar marcas. Essas marcas são as marcas que o Espírito de Deus deixa no nosso coração, que volta e meia vai nos fazer lembrar que eu não deveria ter saído de onde eu estava. Ter esse encontro com Jesus é saber que agora eu vou ser transformado. E essa transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É permitir que o Espírito de Deus me transforme. Que agora eu contemplo aquele que é o Filho amado de Deus, e entre no meu coração e mude esse encontro marcante. Não é passando tempinho. Passar tempinho às vezes é bom, dependendo da pessoa, mas com Jesus é encontro, é pro resto da vida, é para a eternidade. É muito fácil, muito legal recitar Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, que se assenta na roda dos julgadores. Lemos esse texto e a gente já começa a pensar: eu não posso mais ter encontros com aqueles que não são da igreja,
porque agora eu sou especial. Eles vão lá como aqueles religiosos. Como uma vez eu ouvi uma frase, nós nos tornamos ratos de igreja. E assim vamos vivendo. E não temos mais o contato com as outras pessoas. É interessante porque essa mudança não é uma mudança de locação, não é uma mudança de lugar. Eu era do mundo, fui para a igreja, e pronto. Não é mudança de lugar, é mudança de mente, é mudança de posição de vida, é mudança de atitudes, é mudança de princípios, é uma mudança que faz eu olhar o outro como aquele que é amado de Deus e que precisa do amor de Deus. Aí eu deixo agora de estar pecando com as rodinhas de pecadores e pego na roda dos santos. E pego como? Pego por omissão. Pego com procrastinação, vou deixar para depois. Eu pego por estar ali falando o que não deveria falar. Porque eu não entendi o encontro com Deus. Eu não tive essa mudança. Quando nós temos um encontro com Jesus, e profundamente, essa transformação que a Bíblia chama de todo mundo. Você arrependeu de alguma coisa? Tudo quando a gente faz algo errado, poderia ter falado aquela frase daquela pessoa, deveria ter dado aquele soco na mesa do meu momento, deveria ter gritado aquele funcionário. Mateus 3, verso 1 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, de Judéia, dizendo: arrependei-vos de chegar ao reino dos céus. Aí aparece Jesus. Jesus não é batizado para arrependimento. Jesus é batizado por tinha pecado. Quando ele olha para Jesus, ele conhece o Filho de Deus. Ele se cala, ele batiza. Pensar em arrependimento é pensar em ter uma mudança de vida. Ter mudança de vida é ter esse encontro com Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16, ele vai nos dizer: aqueles que creram foram batizados e serão salvos. E aqueles que se recusam a crer serão condenados. A ênfase aí não está no batismo. A ênfase está no Cristo. Mas lógico que todo aquele que crê quer ser batizado. E todo aquele que crê entende que Jesus transformou a vida dele. Ele quer mostrar isso para todo mundo. Ele quer seguir o exemplo que Jesus deu, mesmo sem ter pecado, sem ter que se arrepender de nada. Ele fez, porque ele trocou de lugar comigo. Foi com todos nós. E ele começa a ter essa transformação de mentes, de mudança. Essas falhas que tinha antes já não vão ter mais. Ele mudou de lugar e foi transformado. Ele não quer voltar mais para aquele lugar. Ele não quer voltar mais àquela vida antiga. Ele quer mais é que os outros agora vejam nele a salvação de Jesus. Ele se encontrou. Encontrar com Jesus tem que trazer transformação na vida da gente. Tem que marcar a nossa vida. Encontrar com Jesus não é a mesma coisa que encontrar com um amigo que a gente não vê há anos. É bom encontrar um amigo que a gente não vê há muito tempo. É bom encontrar com a família. Eu encontro com a minha família uma vez por ano. É bom, mas não é a mesma coisa. Porque encontrar com Jesus, eu entendo que eu olho para ele e vejo o que ele fez por mim, sem merecer. Pecador, não amado. Às vezes você ele morreu por você. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo da vida que eu tinha. E a cada dia eu preciso me arrepender porque eu poderia fazer mais. Agora está sendo transformado. Eu não fui simplesmente uma mudança de lugar, uma mudança de locação, mas uma mudança de ação, de atitude, de vida. Não foi um tempinho, mas é pensando na eternidade. Para a gente entender isso, eu gosto muito daquele texto de João capítulo 2, quando Jesus é convidado a uma festa de casamento de uma casa. Sua mãe chama ele no canto e diz: chegou em alta.
nós chamamos os responsáveis pela distribuição ali do buffet, eles fazem tudo feliz. Eles vêm com as vasilhas cheias de água. E depois eles saem, e diz, mostre agora o responsável pela festa. E diz lá que ele toma aquele vinho, que é água, e é delicioso, melhor que os primeiros que foram escritos. Quando eu olho essa passagem de Jesus, fico imaginando que deveria ser complicado uma festa de casamento naquele tempo com água. Porque ela era regada a vinho. O vinho demonstrava a felicidade daquele casal, a alegria de ver os convidados. Como as nossas festas hoje, imagine, acabou o refrigerante. Você está lá na festa e chegam para você, olha, seu Adriano, festa bonita daquela, chega para a Maria, acabou o refrigerante. E a festa não começou, só foi errado. Aí a Maria diz, pega a água lá na fila e vai escrever. Eu não sei o que você vai dizer da Maria depois. É o que aconteceu naquele tempo. Os deuses erraram. Mas Jesus estava ali. Ele realiza um milagre. A água se torna vinho. E vinho, segundo o responsável da festa, muito melhor do que o vinho. Eu estou aprendendo aqui, tem muita transformação. Água é uma bebida gostosa, afinal é melhor. Eu tenho vontade de tomar um suco. Eu tenho vontade de tomar um refrigerante. Eu tenho vontade de tomar algo mais engraçado. A vida da gente, ela precisa ser clara como a água. Necessária como a água. Mas a nossa vida, ela precisa ter um sabor. E não vinho de outras. Esse sabor só tem gente. Só quando a gente tem um encontro verdadeiro da nossa vida. Essa é a diferença. A gente deixa de ser aquela pessoa que só vive uma religiosidade e quer fazer mais. Eu entendi o que é arrependimento. Eu entendi que é mudança. Eu entendi que eu dei meia volta e agora minha vida é sabor. Posso ser até transparente como a água, mesmo ser transparente, eu estou com Deus como a água. Mas eu quero ter o sabor que a vida de Jesus me dá. Que a vida de Deus me dá. O batismo de Jesus nos ensina que Ele troca de lugar com você e comigo para que a gente tenha mudança de vida. Transformação completa. Ser batizado ali por João Batista era a prova que Jesus estava dando que a esperança estava ali entre aquele povo. E a esperança daquele povo é a mesma de hoje, se chama Jesus Cristo. E não mudou a esperança. A esperança de quem está lá fora que não tem Jesus continua sendo a mesma. Jesus Cristo. Não está no governo, não está na melhora da situação financeira, não está no emprego, está em Cristo. É Ele que traz essa esperança por causa desse encontro, que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa sociedade, que transforma as famílias, que transforma a sua casa. Para isso, basta que a gente entenda e se encontre com Ele. Todos os dias. Como que você se encontra com Ele? Assim? Você deve para o seu quarto, talvez para o seu computador trabalhando, atrás do volante do vídeo. Ele sempre está do seu lado, sempre está próximo de você. Ele não precisa fazer um terremoto para mostrar que você está com ele do seu lado. Pronto para te ouvir, pronto para te ensinar. Da forma dele. Do jeito melhor que para a sua vida. Nós precisamos vir até ele também. Nos encontrarmos com ele. Todos os momentos, todas as tardes, todos os dias, na leitura dele. Isso pode começar agora. Eita! Pode se encontrar. Depois, se eu tocou de lugar comigo, eu aceito que o Senhor esteja comigo, eu aceito isso. Quero melhorar essa questão do negócio. E aí, sentado nele, eu te convido a ter esse encontro com Jesus.
Talvez você fique com aquele desejo de dizer igual o João Batista diz, não, eu não sou capaz, eu não posso. Mas Jesus disse, precisa se cumprir. Então não coloque empecilhos e desculpas para esse encontro com Jesus. Talvez você já teve um tempinho com Jesus. Você tem um encontro completo com ele. Uma transformação completa. Mudar da água para o vinho. Mesmo sendo água transparente. Mas agora tem um sabor. Tendo vida e vida de Deus para você. Deus, eis o teu povo. Filhos e filhas. Que nesse momento querem ter um encontro com o Senhor. Não querem mais ter um tempinho, mas querem ter um tempo de qualidade contigo. Ter um encontro marcante que marque as suas vidas. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encha as nossas vidas de maneira tal, Senhor, que aqueles que estiverem ao nosso redor olhem no nosso rosto, nossos olhos e percebam que há uma diferença. Não precisam ouvir o céu se abrindo e ouvir a voz de Deus dizer, esse é meu filho, esse é minha filha amada. Mas olhar, Senhor, em cada uma, a transformação que o Espírito Santo pode dar. Aviva essas vidas em nome de Jesus, Pai. Encha-os com Teu Espírito Santo, para que tenham fome e sede do Senhor, fome e sede de ver pessoas sendo salvas, fome e sede, ó Deus, de cada dia mais serem transformados, mudados, restaurados pelo Senhor. Entender que o Senhor trocou de lugar por cada um, pagou o preço da salvação, pagou o preço por nós, descendentes de Adão, em rebelião contigo, mas que um dia olhou para o Senhor e entendeu o sacrifício, e fomos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. E por isso, Senhor, podemos estar aqui hoje, olhando para Ti, contemplando a Tua face, e pedindo, Senhor, nos transforme a cada dia, pois nós somos uma obra em construção. E essa construção só vai se terminar naquele dia. Ou que os nossos corações e olhos se fecharem e fomos sepultados. Ou o dia em que do céu ouvimos a trombeta e com o Senhor nos encontrarmos nas coisas. Não sei qual dos dois virá primeiro, mas nos prepare para esse dia. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Dá uns abraços, um abraço na Rani. Aniversário dela hoje. Vá em paz. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus.